Estamos de volta com o programa Família, hoje entrevistando o senhor Paulo Roberto de Jesus. O Roberto atuou de 2005 a 2012 com esse programa maravilhoso, esse programa educacional de resistência às drogas e violência, que é o ProERD. E durante todo esse tempo ele está falando um pouquinho da sua experiência, como é trabalhar com garotos dessa idade, uma idade realmente bastante significativa, de 9 a 12 anos, dentro da cidade de São Caetano. E logo mais ainda vou perguntar se tem outros projetos da Polícia Militar, porque é muito importante, uma vez que teve esse programa do ProERD, que é muito conhecido, é nacionalmente conhecido, uma vez que está desde 1992 dentro do nosso país e hoje em todos os estados e municípios, e é um programa muito significativo para você que tem filhos, e principalmente nessa idade, que já começa a memorizar e ter uma visão diferente, e é na base que nós trabalhamos. Por isso, você, no programa de hoje, se tiver alguma dúvida, está interessado em saber um pouquinho a mais, nós damos também o telefone, o e-mail do nosso querido entrevistado, Paulo Roberto. E também nós temos desse lado aqui, como nós já dissemos, uma pessoa especialista, não só em dependência, mas em tratamento terapêutico e sabe conversar e conviver com essas dificuldades da criança. Portanto, você, assinante da NET, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@netserviços.com.br, serviço sem cedilha, e pela nossa linha direta com a Dialu, nosso hotline 11 9 73 18 84 36, e continue nos prestigiando e tire suas dúvidas. Pois é, estamos falando do ProERD, mas vocês da Polícia Militar têm outros programas dentro desse movimento de vocês? Boa pergunta, hein, Cláudio? Tem, além do ProERD, que é a gente fala que é o ProERD 1, temos o ProERD 2, que é um trabalho, uma continuação para crianças do 7º ano. É o mesmo método, porém uma cartilha diferenciada, a mesma quantidade de lições, que são 10 lições, mas uma metodologia e uma linguagem diferente, até porque eles já são um pouco mais crescidos, né? E você tem que abordar de uma forma, interagir com eles, até para poder voltar um pouco aquilo que nós passamos lá atrás e dar uma continuidade lá na frente. Além do 1 e o 2, tem também um outro programa excelente da Polícia Militar, que é o JCC, Jovens Construindo Cidadania. É um trabalho que alcança as crianças do 9º ano ao colegial. É um trabalho que a gente forma, que nem se fossem monitores fiscais da própria sala de aula e da escola, onde eles vão trazer ideias, sugerir, através das reuniões que a gente promove com eles, o que seria bom para a escola. Criar um grêmio, ter o problema do bullying, está tendo pichação na escola, então criar alguns projetos sociais através deles e eles poderem participar. Então, mas só que a grande dificuldade que nós encontramos hoje é procurar profissionais dentro da Polícia Militar que queira fazer o trabalho. Porque trabalhar com criança, adolescente, e você pode falar até também com bastante propriedade, é muito difícil. Até porque nós fomos treinados, dentro de uma filosofia da Polícia Militar, a agir dentro de uma sociedade. Pessoas já de formação. Então, quando você muda um pouco esse foco do policial para uma sala de aula, é muito difícil. Então, infelizmente, hoje, é uma pena, temos poucos voluntários para desenvolver esse trabalho. Por isso que eu quero fazer um trabalho dentro da cidade de São Caetano, juntamente com o comando da Polícia Militar e até mesmo com o governo do Estado, para incentivar, para que dê mais oportunidade aos policiais, e aí eu falo até financeiramente, para que possa atrair esses profissionais para desenvolver esse trabalho, que infelizmente nós não conseguimos atingir o JCC. Infelizmente, são pouquíssimas cidades, municípios, que têm esse trabalho. Geralmente você vai encontrar mais no interior, por ser cidades pequenas, talvez esse tipo de trabalho ele tenha um êxito e um alcance de 100%. Interessante. E aqui que realmente precisaria ter esse programa, vocês encontram essa dificuldade? Infelizmente, porque o efetivo nosso ele é um pouco reduzido. Então, todos nós, eu até me incluo, né, ainda me sinto ainda um policial militar, quando você se forma, muitos querem ir para a rua, combater a criminalidade,
ter um pouco de ação, vamos dizer assim, e você não está preparado para ir para uma sala de aula, até porque você não é pedagogo, você não, exatamente. não tem uma formação. E para você fazer um trabalho desse, tem que ter um apoio 100%, não só da Polícia Militar, mas principalmente do Estado, porque nós estamos trabalhando com crianças. É uma filosofia, um comportamento, uma postura totalmente diferente do que a gente lida com o adulto. Porque, que nem você disse, você tem que trabalhar a base, e a criança é a base de tudo. Então, ela está se formando, ela está ainda aprendendo os seus direitos, seus deveres, o que é certo, o que é errado. E o policial tem que tomar muito cuidado naquilo que ele vai falar, na maneira que ele vai agir, porque ele é o espelho para aquela criança. E é difícil você ter no meio de um grande número de policiais, pessoas que estejam realmente compromissadas. Até porque, para quem trabalha em sala de aula, é uma coisa desgastante. Até a nossa fala dentro de sala de aula ela é um pouco repetitiva. Aquilo que você aplica numa sala, um exemplo, no quinto A, tem que ser a mesma coisa no quinto B, quinto C, o quinto D e o quinto E, assim por diante. No final do dia, você está desgastado. Sem dúvida. E você tem que sempre estar com um sorriso, tem que estar disposto, porque a criança ela é muito esperta. Quando você entra na sala de aula, ela vê o seu perfil. Ela sabe se você está bem ou se você não está bem. E ela se pergunta, professor, aconteceu alguma coisa? Por quê? Estou vendo que você está meio triste hoje, está meio cabisbaixo e tal. Então, eles percebem. Então, a função do instrutor do ProERD, ele vai muito mais além do que ser apenas um instrutor em sala de aula. Ele vai muito mais além. Ele acaba sendo um conselheiro, fazendo um papel de pai, quando é policial militar, um papel de mãe, porque aquela criança muitas vezes está carente do afeto familiar. É complexo. E não é qualquer pessoa que se encaixaria com esse perfil. É verdade. Sem dúvida. É muito interessante. Parabéns a vocês com tantos projetos. O que está faltando é mão de obra, não é? Com certeza. Trabalho tem. E assim, efetivamente, ao longo desses 7 anos, houve resultados, é palpável esse resultado. Como vocês poderiam mensurar o resultado desse trabalho? Vou falar por São Caetano, não vou falar pelos outros municípios, né? São Caetano, por ter passado 25 mil crianças, nós não temos um cadastro, até porque nós não trabalhamos dessa forma. 25 mil crianças? 25 mil crianças já passaram por esse projeto. Fantástico. E o resultado que nós temos é através do diálogo que a gente tem com as professoras, com os coordenadores, diretores, e a cidade, por ser pequena, a gente se encontra. Então, a gente sabe mais ou menos aquele aluno que lá atrás estava com 10 anos e hoje está com 16, 17, 18, 20 anos, a gente vai saber mais ou menos como é que está a vida dele. Então, é um diálogo, na realidade, é o dia a dia. Agora, dados estatísticos realmente nós não temos. Acho que deveria começar já a pensar em fazer um banco de dados para cruzar as informações daquela criança lá atrás com 9 anos, e depois lá na frente 16 anos, como é que foi a vida dessa criança? Não só no ensinamento do ProERD, mas com todo o trabalho da escola e da família. Ele está bem? Será que ele se desviou do caminho? Se ele se envolveu com droga? Se ele envolveu, qual foi o erro? Onde nós falhamos, talvez, na prevenção? Será que foi a família? Será que foi a sociedade? Então, acho que deveria até fazer um trabalho aí. Acho que já estamos pensando nisso daí. A própria instituição Polícia Militar já está querendo desenvolver como se fosse um relatório nas escolas para poder acompanhar esse jovem. Eu acredito que ter esse perfil seria algo assim imprescindível, porque uma vez que é um trabalho contínuo, não é um único dia, são várias, assim, vamos dizer, como se fossem sessões, intercedendo, conversando, questionando, eles participando, são algumas vezes desse encontro. Seria muito importante se ter um cadastro da família, endereço e de tempo em tempo, em 2 anos ou anualmente, se conversar por uma amostragem para saber, bom, essas pessoas que tiveram a intervenção, que tiveram essa orientação, teve alguém que foi para o caminho das drogas, é muito importante. É verdade. Porque aí vai se saber aqueles que tiveram essa informação de base e aqueles que não tiveram. Dentro de um número X, se houve realmente mudanças de comportamento. Porque uma vez que a família também é chamada, é conscientizada, fica uma coisa muito mais inteira. Porque a gente sabe que tem que mexer com a criança. Com certeza. Uma criança que fica já sendo orientada dos danos do cigarro, dos danos do álcool,
nessa idade, onde que ainda está construindo a capacidade de entendimento, a sua cognição do mundo, das pessoas, dos males que o mundo oferece, com certeza ela vai ter uma outra leitura para quando tivesse um pouquinho mais de idade, está se envolvendo com outros jovens, ela está sendo preparada. Então seria uma outra visão. Com certeza. Não é? A única informação que a gente acaba obtendo é da própria família, né? Que por nos conhecer, até saber onde é a nossa unidade, na próxima São Caetano, acaba trazendo algumas informações e eu fico muito triste quando sei que um ex-aluno meu acabou se envolvendo com coisas erradas. E a gente procura ir até esse jovem, saber realmente o que está acontecendo e procurar tentar ajudá-lo, seja por um encaminhamento, seja numa orientação, saber de repente qual foi a falha, o que aconteceu, por que aconteceu. Então, hoje as informações que nós temos é apenas da família, mas estamos pensando em fazer um cadastro aí até para estar acompanhando. É que, infelizmente, o número de profissionais que eu já te falei é muito pouco e a demanda é muito grande. Quando um instrutor começa a fazer um trabalho no primeiro semestre e ele termina, já vem o segundo e não para. O policial, ele, como instrutor do ProERD, o tempo dele é muito limitado. Muito limitado, infelizmente. E sobra muito pouco para ele poder estar, talvez, fazendo uma visita nessa família, talvez estar até acompanhando na escola, porque é muito corrido, infelizmente. Se nós tivéssemos mais instrutores, daria para fazer, talvez, um trabalho excepcional. Mas é um trabalho voluntário, tem que partir do policial, não pode nem partir do comandante, indicar pessoas. Mas é interessante, o governo do estado fala tanto em trabalho preventivo, não é? Faz assim a mídia, numa situação de calamidade nacional em relação às drogas, sabe-se que só mexe e só vai poder ser trabalhado com a criança quando se tem um programa tão maravilhoso como você está dizendo, e o governo está parado, e os prefeitos, os vereadores, você como vereador, briga, coloca mais gente, ou privativa um trabalho desse, porque tendo um programa desse, a mão de obra, a mudança está na criança, e é sabido. O governo fala em prevenção. Na hora de se fazer uma prevenção, estou sentindo como você está colocando, não temos elemento humano para tocar um trabalho maravilhoso. Então não adianta se falar em políticas públicas quando se tem um tremendo trabalho maravilhoso e falta o elemento humano, porque você tem tudo. Agora não se pode nem fazer um acompanhamento estatístico, dar esse suporte. Se hoje nós pedíssemos, ProERB, da Polícia Militar, muito bem, 5 anos de trabalho, gostaria de saber, não foi a pergunta, a eficiência do trabalho. Para quem vocês fizeram esse trabalho, olha, não apresentou, de 100 jovens que foram, depois de 5 anos, nenhum deles teve um caso que se envolveu. Então é muito importante, no caso do tabaco, do álcool. Então, se se trabalha a criança e tem esse acompanhamento, e se pessoas fossem, trabalho preventivo é isso, ou nossos representantes do povo. É o que o vereador está falando aqui. Então, vocês que são vereadores e têm ProERDs nas suas cidades, está faltando mão de obra para dar continuidade. Por isso nós estamos querendo desenvolver um projeto, justamente preocupado diante dessa situação, para que o nosso governador do estado, o próprio secretário, possa possibilitar a esses instrutores um incentivo. Eu acho que o incentivo traria mais outros profissionais para desenvolver esse trabalho. E com isso, quem ia ganhar, com certeza, é a nossa sociedade. Com certeza. E as nossas crianças estariam em ótimas mãos. Então, estamos já desenvolvendo isso daí para levar um projeto ao nosso governador, ao secretário, para que, diante desse quadro que se apresenta, possa ter um atrativo e que possa ingressar mais instrutores aí, dessa forma voluntária aí, e para desenvolver o trabalho. Tenho uma grande convicção que a gente vai chegar nesse sonho, vamos dizer assim. É um sonho, por hora é um sonho. Né? Se fala muito, mas pouco se faz. E nós temos aí uma máquina de Estado que pode fazer muito por vocês. Com certeza. Mas estão de parabéns, o projeto é maravilhoso e é por aí. Se não se mexer com a criança, não é depois de adulto que vai colocar alguma ideia mais positiva, uma perspectiva e uma credibilidade no mundo melhor. É com a criança mesmo, é nessa idade, com todo esse carinho, é sentar no chão, dialogar, mostrar esse afeto
de que ele possa acreditar, assim, simbolicamente você é uma autoridade, muitas vezes entra na figura de um pai, na figura de uma mãe, na figura de alguém que eles não puderam contar. Então o trabalho é muito, muito importante. Mas assim, na sua opinião, qual assim é a sua visão na situação atual da sociedade em detrimento assim às drogas, aos jovens adentrando no mundo das drogas? Hoje eu me preocupo, viu, Cláudio? Me preocupo muito porque a gente está vivendo uma sociedade hoje com tanta violência, com tantas ofertas aí hoje no mundo, e a gente fica pensando, o que está acontecendo? O que está passando pela cabeça dos jovens? É falta de amor? É falta de atenção? É família? É a própria sociedade? A falta de oportunidades? Então, isso me preocupa muito, tanto é que venho trabalhando na cidade lá para desenvolver alguns projetos, para interagir, para envolver os jovens, seja com projetos sociais, seja na parte da educação, seja na parte do esporte, para que a gente não perca esses nossos jovens aí para o mundo das drogas, porque é muito triste. Perfeito. Dentro de São Caetano, eu sei que nós temos algumas instituições, alguns movimentos, programas de apoio, não só para a família, como para dependentes químicos. Qual, assim, a visão de vocês? Como vocês enxergam essas instituições? Ou em parceria? Que colaboração? Esses locais que dão apoio não só à família, como para os dependentes. Qual é a visão de vocês, você como parlamentar? Então, tocando nesse assunto aí, eu vou pedir a licença para você, né, até para mostrar aqui um material, e quero parabenizar o nosso prefeito de São Caetano, o Dr. Paulo Pinheiro, que com um olhar diferenciado, até porque ele é médico, ele viu a necessidade de trazer hoje um representante esse, que me permita falar o nome dele, que é o pastor Reginaldo, que é o presidente do COMAD, né? Para quem não sabe, que é o Conselho Municipal Antidrogas. Muitos municípios têm um COMAD, outros não têm. Eu acho que é válido ter no seu município. E com a chegada do pastor Reginaldo, eu vi que ele teve uma visão diferente. A preocupação, até porque ele conhece muito bem, de perto, toda a realidade. E fiquei muito contente quando ele se engajou nessa luta aí, trazendo as instituições, a sua própria instituição, Cláudio Amâncio, os Alcoólicos Anônimos, o Divina Providência, que é da Igreja de São Francisco. Associação Antialcoólica. A Associação Antialcoólica, o próprio GAV, que é o Grupo de Amor à Vida, num trabalho em conjunto. Eu só acredito que nós podemos vencer o mal quando nós trabalhamos juntos. Eu acho que não adianta ter a individualidade. Acho que quando a gente tem a parceria, num contexto que todos estão trabalhando, isso pode ser mudado. Então, eu quero aqui apresentar, me permita aí, ao seu público aí, que é uma cartilha, que onde traz uma informação e os endereços das nossas instituições da cidade, e que as pessoas podem procurar ajuda. Ajuda essa que está aqui descrita com os endereços, com o telefone, e atrás também tem a parte também até do ambulatório de saúde mental, que com certeza aí vai fazer a diferença. Por que eu estou comentando da cartilha? Porque o pastor Reginaldo, preocupado com tudo isso, ele colocou, capacitando os próprios agentes de saúde, que já visitam a escola, que já fazem um trabalho, e com isso desenvolveu essa cartilha, não para se promover, mas sim para levar uma informação. E hoje, 40 agentes de saúde já têm um conhecimento, um pequeno conhecimento, de levar pelo menos uma informação, e levar esse material para que as pessoas em casa possam analisar, ler e saber que, se precisar de ajuda, elas sabem onde encontrar. Então, hoje nós temos aqui o GAV, a Associação de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos, né, que é a Divina Providência, a própria sua instituição, Cláudio Amâncio, a Associação Antialcoólica, a USCA, né, que é a Unidade de Saúde da Criança e Adolescente, e o GAV, que é o Grupo de Amor à Vida. Então, nessas políticas públicas que a nossa cidade está trabalhando, estamos apenas iniciando, mas eu acredito que a gente vai ter um grande trabalho e vamos ser referência em outros municípios. Parabéns, realmente, essa foi uma iniciativa boa. E vocês deixam isso aonde? Isso aqui, na realidade, vou falar pelo pastor Reginaldo me passou. Está sendo distribuído através dos agentes de saúde nas residências. Em alguns lugares, na própria área da saúde, tem esse formulário. Isso é importante. Para as pessoas poderem estar, pelo menos, adquirindo.
E, além disso, as palestras, né, que vai ter agora uma continuidade, que a sua instituição também já participou nas escolas, ao próprio mês de junho, que foi o mês Internacional junho, né, das Dependências. Internacional da Dependência Química aí, e que teve um resultado muito positivo, que até as diretoras estão pedindo novamente esse trabalho. Então, é um trabalho que veio para ficar e que vai ter uma continuidade, e conto com o seu apoio, viu? Com certeza, muito com o seu maravilha. apoio aí, não na minha pessoa, mas na pessoa do pastor Reginaldo, e que em todas as outras instituições, que eu sei que você tem um grande conhecimento, uma grande liberdade e uma autoridade nesse assunto. Obrigado. Diga lá, você como vereador, tem algum projeto parado, alguma ideia para a cidade de São Caetano? Não, tenho alguns projetos, só que ainda não deu para colocar em prática. Estou conversando com o executivo, com o prefeito, para que logo em breve vocês vão ter uma novidade. Tá? E isso aí, esse projeto aí vai agregar tudo aquilo que você já vem fazendo, as instituições e principalmente com o Comad. É uma surpresa ainda. Estou afinando algumas coisas aí, porque é importante. E dentro desse projeto eu posso adiantar que vai agregar o esporte, a educação e o trabalho. Bom, já vai dar assim para a gente ir supondo, né? Vai agregar esporte, escola e trabalho? Isso. Fantástico. Até porque, assim, o jovem, aos 14 anos, ele não tem muita oportunidade. E muitos hoje têm a necessidade de trabalhar. O jovem que não tem uma ocupação, vamos dizer assim, seja no esporte, seja no trabalho, ou até mesmo na escola, ele fica ocioso. E as drogas tá aí. A violência está aí. O crime organizado está aí. Muitas vezes é uma vítima até de tudo isso. Então, nós temos que desenvolver alguns projetos para que nós possamos dar uma oportunidade a esses jovens. E que, com certeza, a mente dele vai estar ocupada com coisas boas e não com coisas ruins. Perfeito. E me diz mais uma coisa. Você, uma vez que você ficou até 2012, até o ano passado, na polícia, você ainda disse agora há pouco, me sinto até como ainda um militar. Houve muita diferença sair da área de policial. Para mim, assim, é uma coisa assim, gritante. E hoje, estar como vereador, a carga de horário de vocês é muito mais tranquila. Como é que é? Tinha que ter essa pergunta mesmo, hein? Como é que você se vê hoje como vereador? Assim, saiu de policial para vereador. Cláudio, eu tenho 47 anos. Fiquei 22 anos na polícia. E na polícia, diferente de outras profissões, é uma profissão que eu tenho muito orgulho de ter servido à corporação. E hoje, na função de vereador, é totalmente diferente daquilo que eu talvez esperava. Por quê? Eu nunca fui político. Eu nunca me envolvi com política. Então está sendo uma experiência única. Então a gente aprende muito com isso. Eu estou aprendendo, confesso para você, que está sendo um grande aprendizado. E eu espero poder contribuir muito com a nossa cidade, dentro de uma coerência, dentro de uma filosofia, até de uma educação que eu tive lá atrás, através da minha mãe e da minha avó, que eu possa, talvez, fazer uma grande diferença, respeitando as pessoas, trazendo informação, desenvolvendo alguns projetos que possa atender a demanda da nossa cidade, projetos esses que, se não for enumerar aqui, vamos falar sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre esporte, enfim, é uma bagagem muito grande. A responsabilidade de um vereador, que é o que se inicia na política, ela é muito grande. Somos representantes do povo. E, por ser um representante do povo, nós temos que ter o cuidado daquilo que nós queremos para a nossa cidade. Porque não só o vereador, eu também sou munícipe. Eu também utilizo o transporte público. Nos finais de semana, eu estou nos clubes também, batendo uma bolinha, estou correndo no parque. Então, estou vivenciando tudo aquilo. É gente como nós, gente como a gente. Isso, sou uma pessoa comum. É claro que uma função hoje de grande responsabilidade, sei do meu compromisso, mas peço a ajuda da população. Por quê? As pessoas do dia a dia, elas estão acompanhando tudo que está acontecendo. Eles têm um olhar diferenciado, talvez, do político, porque a necessidade é muito maior. Então, eu sempre deixo muito claro para todas as pessoas que me conhecem e as que estão me conhecendo hoje, que estou aberto ao diálogo, às críticas, às sugestões, às ideias, para a gente construir junto. Não se faz uma política sozinho. Tá bom, eu gostei da sua colocação. E agora 1 minuto para você dar uma mensagem ao telespectador. Bom, o que eu quero passar a todos, né, principalmente aos jovens, que hoje, sem Deus, não somos nada. Precisamos ter o amor,
ter o afeto, ter a compreensão. É só através de Deus, independente da sua religião, que nós vamos conseguir algo de maravilhoso, algo de bom. E digo a todos, e como eu sempre falo para meus alunos, diga não às drogas e seja muito feliz. Muito obrigado, pastor. Agradecemos a presença de vocês até esse momento e dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudio Amâncio, do programa de voluntariado do Canal NET, da Igreja Batista Betel, do nosso amigo Djalma Lorenzini, e contamos com vocês, grupos de mútua ajuda do nosso Brasil. Entre em contato conosco, mande um tematista e venha conversar aqui com a gente. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.